Queridos irmãos, vamos sempre ser dirigidos por Deus. Vamos entender que nós dependemos de Deus para tudo. Então precisamos sempre ter a melhor direção, saber o melhor caminho, porque isso depende do nosso futuro, a nossa felicidade. Vamos sempre buscar Ele, porque necessitamos de Deus mais do que o ar que respiramos. Vamos a mais aprender cada vez mais como ser dirigido por Deus. Julgando pela palavra. Examinai tudo. 1 Tessalonicenses 5:21. Lembre-se sempre disso. A Bíblia ensina que o Espírito de Deus e a palavra concordam entre si. Em qualquer ocasião em que o Espírito Santo falar a você, sempre será em harmonia com a palavra de Deus. As pessoas têm ouvido vozes e obtido tudo quanto é revelação que possam imaginar. Algumas delas sempre estão alegando que ouvem uma voz. Você pode e deve julgar essas coisas. Julgar-se é certo ou errado simplesmente pela palavra de Deus. Há vários anos estava pregando na Califórnia quando certa mulher que convidara o pastor com a respectiva esposa e eu para almoçar na casa dela disse: "Pastor, quero contar-lhe o que o Senhor me falou. Quero dar-lhe a minha revelação." Antes de ela abrir a boca, tive o pressentimento, pelo testemunho interior no meu espírito, que algo não estava certo. Mas ela persistiu e eu concordei. Ela recebeu-nos muito bem em seu lindo lar e agora queria dar-me uma revelação. Começou a contá-la e falou. Durante 10 minutos, antes de eu fazê-la parar, simplesmente não aguentei mais. Ele não aguentou e fez ela parar. "Por favor", disse eu, "espere um minuto. Há uma Bíblia naquela mesa, perto da cadeira. Pegue-a e abra Citei para ela um capítulo e um versículo do Novo Testamento. E falei: "Leia isso." Ela leu o texto, depois deu outra passagem. Dei-lhe outra passagem, o qual ela leu. Indiquei-lhe vários trechos na Bíblia. Tudo quanto leu foi uma contradição daquilo que dissera. Disse eu: "Está vendo? Não posso aceitar o que você está dizendo. Não está em harmonia com a palavra de Deus. Logo, não pode ser o Espírito de Deus que está falando." Ela retrucou: "Mas, irmão, eu estava orando no altar." Eu falei: "Não me importa se estava orando na igreja, mesmo assim. Não está certo. Não está em harmonia com a palavra." Aquela mulher continuou: "Sim, mas sei que Deus deu isso para mim." Eu disse: "Não, Ele não deu. Está aqui a sua palavra. E o que você está dizendo está em oposição direta com aquilo que a Bíblia diz. Você poderia indicar-me qualquer trecho das Escrituras para substanciar aquilo que está dizendo?" Respondeu: "Não, mas sei que ouvi a voz que me falou." Continuei: "Acabo de indicar-lhe 5 trechos das Escrituras. E com um pouco de meditação, poderia ter-lhe oferecido 20, que contradizem aquilo que você está dizendo." "Seja como for", disse ela,
Com ou sem a Bíblia, sei que Deus me falou e vou ficar firme nisso. Quando fomos embora, o pastor disse: não lhe queria dizer coisa alguma de antemão, mas essa senhora, tão prezada, era uma santa de Deus, abrasada pelo Senhor. Era uma bênção para a igreja. Agora foi posta fora de todas as igrejas do Evangelho pleno da cidade, porque insiste em empurrar essas coisas em todas as pessoas. Não devemos buscar vozes. Não devemos seguir vozes. Devemos seguir, viver, acreditar somente na palavra de Deus. Preguei em uma reunião no estado de Oregon, no verão de 54, no fim de um dos primeiros cultos. Estavam impondo as mãos nas pessoas que estavam na longa fila de oração. A cada pessoa perguntava a razão por ter ido ao culto, antes de ministrar a ela. Quando cheguei perto de certa senhora, o marido que a segurava pelo braço disse: viemos buscar a cura da minha esposa. Ele contou-me que ela tivera um esgotamento mental. Eu não sabia, mas aquela mulher havia sido, em uma época, professora da escola dominical naquela igreja, e que o marido dela havia sido diácono. Quando impus a mão nela, fiquei sabendo tudo a respeito da sua situação, como se tivesse visto na tela de uma televisão, em uma fração de segundos. Sabia, mediante o dom espiritual chamado de palavra do conhecimento, 1 Coríntios 12:8, via em uma grande reunião de tabernáculo, em uma das maiores cidades do Oregon. Avistei-a sentada na congregação com milhares de pessoas. Ela ouviu o evangelista contar como Deus lhe falou em voz audível e o chamou para o ministério. Não tenho dúvidas quanto àquilo. Ela deixou de perceber, no entanto, que ele não pediu que Deus lhe falasse daquela maneira. O Senhor simplesmente o fez segundo a vontade dele. Não tenho o direito de pedir que Deus nos fale em voz audível. Se Deus, na sua palavra, tivesse nos contado o que faria, todos nós teríamos direito de reivindicá-lo. Este evangelista não esperava que Deus falasse daquela maneira. Se Deus quiser, pode falar assim, e ele achou por bem fazê-lo. Na ocasião em que ela ouviu contar aquilo, estava bem mentalmente. Mas então começou a pedir que Deus lhe falasse em voz audível, e o diabo supriu a sua vontade. Ela então começou a ouvir vozes que a deixaram louca. Na ocasião, estava para ser internada em um manicômio pela segunda vez. Além disso, vi o seguinte no espírito: o marido a levara para aquele mesmo evangelista para que recebesse a libertação, mas ela não foi libertada. Naquele momento, o marido culpava aquele evangelista de destaque. Levara para o outro ministro em destaque. Ela não recebeu a libertação. Agora aquele diácono estava zangado com o ministro. Eu sabia que a mulher não seria libertada se eu lhe impusesse as mãos, e que o marido passaria então a ficar zangado comigo. Afastei dela a minha mão, portanto,
disse ao homem: leve sua esposa para o escritório do pastor. Espere lá. Quando eu completar esta fila de oração, falarei com vocês. O pastor e eu fomos juntos para o escritório. Em primeiro lugar, disse eu nunca vim para o Oregon antes, nunca vi vocês, nem sei se o pastor de vocês quem é. O pastor disse: ele é um dos nossos diáconos. Então, disse eu, o pastor disse a vocês que não comentou nada a respeito de vocês comigo. Passei então a relatar o que tinha visto. O diácono falou: foi exatamente assim. Agora, eu disse, vou contar-lhe por que não ministrei a ela. Sabem, ela quer ouvir essas vozes. Falei em seguida: ela não está tão ruim mentalmente que não saiba o que estou dizendo. Ela tomou a palavra: sei exatamente o que está dizendo. Eu continuei: irmã, você não vai ser liberta até que queira. Enquanto gostar das coisas como estão, enquanto quiser ouvir essas vozes, você irá ouvi-las. Ela disse: quero ouvi-las. Enquanto o pecador deseja viver no pecado, Deus vai deixá-lo lá, vivendo no pecado. Mas se quiser ser transformado, Deus irá ao seu encontro. Ainda que a pessoa seja cristã, não quer dizer que perca sua livre atuação moral. Não se torna um robô, uma máquina, que Deus toca um botão e tem que fazer o que Deus deseja na hora que Ele deseja. Ela tem o livre-arbítrio, ela continua tendo a decisão de fazer o que quiser. Continua sendo um agente moral livre. Enquanto quiser que as coisas permaneçam em determinada forma, elas irão permanecer. Mas se desejar cooperar com Deus, poderá ser ajudada. Aquela mulher disse: é desse jeito que eu quero as coisas. Eu falei: sabia disso no momento em que toquei em você. É por essa razão que não ministrei em você. Enquanto quiser que a situação seja assim, ela vai ser assim. Não procure vozes. 1 Coríntios 14:10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Não devemos aceitar algo sem examiná-lo à luz da palavra. Estou contente porque aprendi cedo algumas dessas coisas na vida. Já mencionei a minha cura quando era jovem, simplesmente pondo em prática Marcos 11, 23, 24. Nasci com má formação congênita no coração. Nunca corri nem brinquei como as demais crianças. Fiquei confinado há 4 meses antes do meu 16º aniversário. Meu corpo ficou quase totalmente paralisado. Fui-me desgastando até pesar somente 40 quilos. Certo dia perguntei ao 5º médico que me tratou em casa: alguma coisa está errada com a minha visão ou com o meu sangue? Quando o doutor tirou o sangue no meu dedo, não parecia vermelho. Ele disse: vou contar-lhe a verdade, filho. Vou explicar-lhe em linguagem de leigo. Os glóbulos brancos devoram os glóbulos vermelhos mais rapidamente do que você pode produzi-los, ou do que nós médicos podemos tratar.
Se você não tivesse problema cardíaco e paralisia, esta doença incurável do sangue seria fatal por si mesmo. Eu não sabia a respeito da cura divina. Não conhecia alguém no mundo inteiro que acreditasse na cura divina. Quando achei na Bíblia, pensava ter achado algo acerca do qual ninguém mais sabia coisa alguma. Agi à altura da palavra de Deus e fui totalmente curado. Os membros da minha família eram o que chamamos de cristãos normais. Literalmente eram cristãos no estágio de infância. Eram salvos, mas não foram ensinados além daquela etapa. Ignoravam a palavra a respeito da cura. Abre parênteses. Nossa igreja ensinava que Deus podia curar se quisesse. Outras ensinavam que não somente Ele queria curar, mas também podia curar. Fecha parênteses. Logo, quando comecei a ver certas coisas na Bíblia e a falar com a minha mãe e com a minha família acerca disso, os membros da minha família tiravam a minha coragem. Não era para acreditar nisso. Eu estava errado. Mas, graças a Deus, tive o bom senso suficiente para ficar firme na palavra de Deus e guardar essas coisas para mim mesmo. Ninguém estava no quarto quando recebi a minha cura. Tinha me levantado e andado pelo cômodo vários dias seguidos, antes de dizer à mamãe: traga-me um par de sapatos, meias e roupas de baixo, uma calça e uma camisa. Não tinha usado coisa alguma durante 16 meses. Vou levantar-me e tomar meu café à mesa amanhã cedo. Oh, meu filho, sabe o que está fazendo? Custou-me 45 minutos para persuadi-la a aceitar a ideia de deixar aquelas roupas prontas para mim. Morávamos com nossos avós maternos e pedi que minha mãe não contasse ao resto da família. Ora, era possível tomar nota do fato. Vovô levantava-se cedo e sentava-se lá fora, na cadeira de balanço do alpendre. Quando notávamos aquela cadeira ranger com o movimento do vovô, ao se levantar e ia andando em direção aos fundos da casa, para a sala do jantar. Não valia a pena olhar para o relógio. Era 7:30 da manhã. Vovô funcionava por um horário exato. Se você olhasse o relógio e esse não marcasse 7:30 da manhã, precisaria ajustar o relógio, porque eram 7:30. Meu quarto ficava em frente à casa. Às 7:30 da manhã de agosto, ouvi ranger aquela cadeira de balanço. Ouvi seus passos enquanto andava para o fundo da casa. Eu já estava totalmente vestido, sentado em uma cadeira no meu quarto. Então saí andando do meu quarto, atravessei o outro quarto e entrei na sala de jantar. Não esperavam aquilo. Vovô, um homem de poucas palavras, levantou os olhos e disse: o morto ressuscitou. Lázaro está ressurreto. Disse eu: sim, o Senhor me levantou. Depois pedi que eu fizesse as ações de graça pela refeição. Orei e comemos. E surpreendente quão rapidamente se pode comer se não falar tanto.
Não se falavam à mesa do vovô, especialmente os jovens. Em 15 minutos terminamos as refeições. Voltei para o meu quarto. Faltavam 10 minutos para as 8. Sabia que mamãe entraria de volta das 8 para fazer a cama. Geralmente eu estava na cama e ela me dava banho. Apenas 2 dias antes, no dia em que fui curado, ela me banhara. Era assim o estado de incapacitação. Naquela manhã de quinta-feira, pois, embora meu coração estivesse batendo certo, senti-me fraco após o esforço que fizera. Pensei, portanto, vou deitar-me um pouco, atravessado na cama, até que mamãe venha limpar o meu quarto. Depois vou sair e sentar-me com o vovô na cadeira de balanço. Tinha vontade de ir andando para a cidade, por volta das 10 horas. Cochilei e dormi 10 minutos. Às 8 horas, de repente, fiquei bem esperto. Pensava que mamãe estivesse no quarto. Havia alguém no quarto. Não o vi, mas ouvi sua voz. Para mim, era audível. Falava em um tom monótono, lento e profundo, e até mesmo citava as Escrituras. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Houve uma pausa. Depois a voz disse: e hoje certamente morrerás. Nem toda a voz é de Deus. A primeira voz audível que escutei era o diabo, mas não reconhecia aquele fato na ocasião. Pensava que Deus estava bem no meu quarto. Fiquei sentado na cama, os pensamentos vieram à cabeça mais rapidamente do que balas de metralhadora. Sabia que Tiago disse: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece um pouco e depois desvanece. Tiago 4,14. Sabia que era um trecho da Escritura e que o Senhor mandara Isaías dizer a Ezequiel: põe em ordem sua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38:1. Além disso, durante os primeiros 6 meses preso à cama, quando eu nada sabia a respeito da cura divina, tinha orado na única dimensão que conhecia. Os médicos tinham dito que eu obrigatoriamente morreria, e aceitei o veredito deles. Orava, portanto: Senhor, deixe-me saber antes do tempo, por favor, a fim de me dar um prazo para despedir-me de todos. Então, quando ouvi aquela voz falando à minha mente, pensei: Deus agiu dessa maneira sobrenatural para deixá-lo saber que vai morrer, a fim de dar tempo para despedir de todos. A cura divina é certa. Você foi curado. O diabo não podia discutir esse fato. Eu já possuía a palavra quanto a isso. Sua família sabe que você foi curado. Pode ver o que aconteceu. Mas lembre-se de que a Bíblia disse: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Já veio o seu tempo ordenado para morrer. Você vai morrer hoje. Levantei-me da cama, pensava que Deus estava de pé naquele quarto. Atravessei o cômodo suavemente e sentei-me na cadeira ao lado da janela. Fiquei esperando a minha morte, das 8:30 da manhã até as 2:30 da tarde. Às 2:30 da tarde, enquanto ainda estava sentado naquela cadeira,
algumas palavras vieram flutuando de algum lugar lá no fundo do meu íntimo. Não sabia então aquilo que sei agora, mas tinha nascido de novo, nascido no Espírito. O Espírito Santo estava no meu espírito, e foi ele quem escreveu a Bíblia. Os homens da antiguidade escreveram conforme foram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito sabe o que está neste livro, porque ele estava em mim. O meu espírito sabe. De fato, as seguintes palavras vieram à minha mente: dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91:16. Não as escutei, simplesmente deixei-a flutuar longe de mim, continuando sentado esperando a morte. Pela segunda vez, essas palavras surgiram em minha mente: dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Assimilei-as e lembrei-me de algumas vezes. Pensei então, sim, mas Deus operou dessa maneira sobrenatural para me deixar saber que vou morrer hoje? Quando fixei a minha mente nisso, aquelas palavras desapareceram. Na terceira vez, enquanto ficava sentado, essas palavras vieram flutuando e aquela coisa interior falou para a minha mente: dar-lhe-ei abundância de dias, mostrarei a minha salvação. Por alguns momentos retomei-as e repeti na minha mente, disse, então sussurrando, sim, mas Deus operou desta maneira sobrenatural para me deixar morrer? Mais uma vez, ao fixar minha mente nisso, perdi a mensagem. Na quarta vez, de modo um pouco mais autoritário, o Espírito de Deus falou. Pulei. Pensei que alguém tivesse chegado às escondidas atrás de mim. A voz do Espírito de Deus disse, dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Eu disse, quem falou aquilo? Queria dizer, quem está aqui dentro, falando comigo? No entanto, a voz falou-me, o Salmo 91. Minha Bíblia estava no chão, debaixo da cadeira onde estivesse sentado o dia todo. Nem olhava para ela. Peguei a Bíblia e abri-a no Salmo 91. Quando cheguei até o fim, realmente estava escrito, dali abundância de dias, mostrarei a minha salvação. Mas você pensa que o diabo desistira tão rapidamente assim? Nada disso. Outra voz parecia apoiada em meu ombro. Disse no meu ouvido e na minha mente naturalmente. Sim, mas aquilo está no Antigo Testamento. É só para os judeus, não para a igreja. Fiquei sentado e pensei por um momento. Disse, então, sei o que vou fazer. Vou consultar as minhas referências bíblicas. Se conseguir achar alguma coisa assim no Novo Testamento, saberei que pertence a mim e à igreja. Comecei com o Salmo 91. Uma referência à longevidade levou-me para Provérbios. Então a palavra começou a me iluminar. Em Provérbios comecei a perceber que a voz audível não poderia ter sido de Deus. A voz citara 9:27, e como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Mas passou a interpretá-la erroneamente, porque sabia que eu não tinha conhecimento do assunto. A voz disse, todas as pessoas têm um tempo determinado para morrer. Você as ouve dizendo isso o tempo todo. Até mesmo os cristãos nascidos de novo e cheios do Espírito Santo dizem, quando chegar a sua hora, você vai morrer. Não é verdade, você não tem hora determinada para morrer. Li no livro de Provérbios repetidas vezes que, se você fizer certas coisas, seus dias serão encurtados.
mas fazer outras acrescentarão a duração dos seus dias. Sabia que a palavra de Deus era certa, mesmo que aquela voz tenha escolhido um versículo de um capítulo e tenha dado a mim. Sabia que não era Deus quem estava falando, porque não estava em harmonia com o restante da palavra. Continuei a procurar as referências bíblicas. Assim fui conduzido para o Novo Testamento. Cheguei até Efésios 6:1-3. Depois entrei na primeira e segunda epístola de Pedro. Descobri que Paulo e Pedro citavam o Antigo Testamento a respeito da vida longa. Pulei daquela cadeira. Segundo a Bíblia em minha mão, a outra dobrei com um punho e dei um pontapé e disse: diabo, sai daqui. Era você falando comigo. Era você que falava com aquela voz sobrenatural. Quero que você saiba que não vou falar nos próximos 10 anos e não vou morrer hoje. Amanhã, semana que vem, nem daqui a 5, 15, 20, 30, até 65 anos. Estava com 17 anos. Isso me daria uns 72 anos de vida. Deus disse: dar-lhe-ei abundância de dias. Se eu não ficar satisfeito com uns 72 anos de vida, continuarei vivendo até ficar satisfeito. Glória a Deus, Deus seja louvado. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e busque a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, obrigado por sempre nos ensinar. Obrigado, Senhor, por esse amor infinito. Obrigado, Pai, por estar sempre nos ajudando. Pai, quantas lições maravilhosas e o quanto estamos aprendendo. Fala mais, Pai, fala mais. Sempre fala com a gente, Pai. Nós precisamos de Ti, estamos adorando essas lições e esses ensinamentos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, agora eu repreendo todo mal na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Eu amarro você, demônio. Eu repreendo você, toda a sua obra, toda a força contrária, todo espírito do inferno, todo mal, doença, mágoa, tristeza, briga, em nome de Jesus, você, demônio, com todo o seu mal, toda a força contrária, eu amarro tudo, arranco e lanço fora. Fora, saia em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua palavra. Vamos sempre ler e conhecer mais a tua palavra, Pai, porque acreditamos nela, que ela diz: somos mais que vencedores em Cristo. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de vós. Acreditamos na tua palavra e no teu amor. Pai, muito obrigado. Amém e amém.